Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver uma questão de cálculo 2, essa questão é, 16 da seção 11.10 da função f de x dada por 1 sobre x, ok? E pede para encontrar a série de Taylor centrada no A, igual a menos 3, ok? E pede também para calcular o raio de convergência, beleza? Pediu para mostrar que o resto não tende a zero. Então vamos lá para a nossa mesa resolvermos essa questão. Aqui eu já deixei preparado a questão 16, f de x igual a 1 sobre x, eu quero a série de Taylor centrada no a igual a menos 3 e pediu o raio de convergência. Bom, o que é a série de Taylor? Né? A série de Taylor, a gente diz que uma função está em expansão em série de Taylor, se os coeficientes podem ser escritos como sendo a derivada enésima aplicada no ponto a sobre n fatorial x menos a elevado a n. Nesse caso aqui o a vale menos 3, então essa série de Taylor aqui para minha f de x especificamente vai ser o quê? O n começando do zero a mais infinito, a derivada enésima aplicada em menos 3, dividido por n fatorial, e aqui x mais 3. Por que mais 3? Porque menos 3. Então, para encontrarmos essas derivadas, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Talvez seja interessante fazer até um quadradinho aqui, ó. Ou não, vou fazer aqui manual mesmo. Vou pegar aqui os valores de n, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Acho que tá bom, né? Vamos fazer só até o 4 aqui. Faz essa tabela aqui para organizarmos os nossos cálculos. Aqui eu vou colocar a derivada enésima, calcular a derivada enésima de x, normal. E aqui eu vou aplicar na outra coluna, eu vou aplicar essa derivada enésima no menos 3, o caso específico quando o x vale menos 3. Então, vou ter essa tabela aqui. Então, vamos lá. Bom, quando o n é zero, a função ainda não foi derivada. Então, aqui vai ficar 1 sobre x. Então, quando você coloca o menos 3 aqui, ó, então vai ficar menos 1 terço. Menos 1 terço. Menos 1. Nossa, esse 1 tá horrível. Vou apagar esse 1 aqui, fazer ele mais bonitinho aqui. 1 dividido por 3. Ok. Agora eu vou derivar isso aqui, vai dar menos 1 sobre x ao quadrado, a derivada, né? Então, quando eu substituir o menos 3 como está ao quadrado, então vai ficar menos 1 sobre 9, né? Vamos deixar 3 ao quadrado assim mesmo. Derivando de novo, ó, eu vou ter menos... Aqui é como se fosse menos x elevado a menos 2, quando você deriva isso aqui, o que vai acontecer? Esse menos 2 vai cair, vai ficar positivo, menos com menos vai dar mais, então vai dar 2 vezes x elevado a menos 3, que é a mesma coisa de 2 sobre x ao cubo. Então, 2 sobre x ao cubo. Substituindo o menos 3, então menos 3 ao cubo vai ter um sinal de menos. Então, vai ficar menos 2 sobre 3 ao cubo. Depois, derivando de novo, essa expressão aqui, ó, 2x a menos 3, derivada disso aqui, o menos 3 vai cair, vai ficar menos 6 vezes x elevado a menos 4, que é a mesma coisa de menos 6 sobre x à quarta. Então, substituindo aqui, ó, menos 6 sobre x à quarta, colocando menos 3, vai ficar negativo, porque o menos 3 elevado à quarta vai ficar positivo, então vai ficar menos 6 dividido por 3 à quarta. E por último, vamos fazer só mais uma derivada aqui, ó. A derivada disso aqui, ó, menos 6x a menos 4, derivada. O menos 4 vai cair, vai ficar positivo, vai ficar 24. X elevado a menos 5, que é a mesma coisa de 24 sobre x à quinta.
Então, 24 sobre x à quinta. Substituindo o menos 3 aqui no lugar do x, vai ficar negativo, porque 5 sinais de menos, né? Então, menos 24 sobre 3 à quinta. Então, qual que é o padrão que está acontecendo aqui? Logicamente, isso aqui continua, né? Isso aqui continua. Então, as minhas derivadas aplicado no menos 3, o que está acontecendo? Então, ó, o primeiro termo, quando n é zero, deu menos 1/3. Então, isso aqui, ó, o que está acontecendo? Aqui você poderia pegar esse camarada aqui como sendo 0 fatorial, por exemplo, esse aqui como sendo 1 fatorial, esse como 2 fatorial, esse como 3 fatorial, esse como 4 fatorial. Então, está acontecendo o seguinte, 0 fatorial, tá vendo? 0 fatorial dividido por 3, o primeiro, né? 3 elevado a 1. Qual que é o próximo? As derivadas não são iguais, né? Quem é que são as derivadas, né? Vamos colocar assim como sendo os conjuntos das derivadas. O próximo, quem que seria? Seria negativo, né? Menos, tem o sinal de menos. Todos eles têm o sinal de menos. Menos 1 fatorial dividido por 3 ao quadrado. O próximo, menos 2 fatorial dividido por 3 ao cubo. O próximo, menos 3 fatorial dividido por 3 à quarta. E assim vai, né? Então, esses aqui são os conjuntos das derivadas. O que eu preciso fazer? Eu preciso dividir por n fatorial. Então, quando você pega isso aqui, ó, e divide por n fatorial, que são os coeficientes que eu vou precisar aqui, ó, o fatorial, ele vai cancelar. Por exemplo, quando o n é zero, então esse zero fatorial vai cortar com zero fatorial. Então, vai sobrar só quem? Menos 1 sobre, porque o fatorial vai cortar, né? 3 elevado a 1. O próximo vai dividir por 1 fatorial, então 1 fatorial vai cortar, não vai fazer muita diferença não, mas vai ficar assim, né? O próximo, o 2 fatorial, também vai cortar com 2 fatorial, então todos vão ficar com menos 1 no numerador. Porque aqui o próximo 3 fatorial vai cortar com 3 fatorial, e assim vai. Então, esses são os coeficientes que a gente encontra. Então, finalmente, a gente pode escrever a minha f de x como sendo quem? Bom, o n começa do zero, então o primeiro termo é quem que acompanha o x elevado a zero. Então, quem que acompanha o x elevado a zero? Menos, menos 1 sobre 3 elevado a 1, que acompanha o x mais 3 elevado a zero, né? Acompanha o x, vamos colocar aqui, ó, x mais 3 elevado a zero. Mais o próximo. O próximo, esse camarada aqui, é quando o n é 1. Quem que acompanha o x mais 3 elevado a 1. Mas como ele é negativo, então, na verdade, eu vou colocar o sinal de menos aqui em evidência. Aí fica positivo aqui dentro do colchete. Então, o próximo vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado, x mais 3 elevado a 1. O próximo, 1 sobre 3 ao cubo, que multiplica x mais 3 elevado ao quadrado. O próximo, 1 sobre 3 à quarta, x mais 3 ao cubo, e assim vai. Então, vamos escrever isso aqui como um somatório. Então, ó, para você ver, o meu f de x, ele vai ser quem? Vai ser um somatório. Vamos pegar o n começando do zero até mais infinito. Vai ter um sinal de menos para todo mundo, né? Na verdade, dá para colocar esse sinal de menos aqui para o lado de fora do somatório. Aqui, o que vai acontecer? Vai ficar um x mais 3 elevado a n, né? Porque o primeiro, por exemplo, quando o n é zero, vai ter esse termo aqui, tá vendo? Mas aqui eu tenho que dividir por 3 elevado a quem? A n mais 1. Por que n mais 1? Porque quando o n é zero, aqui deu 3 elevado a 1, tá vendo que é o primeiro? Quando o n é 1, vai dar 3 elevado ao quadrado, que é esse aqui, ó, tá vendo? Quando o n é 1. Então, esse aqui no denominador, essa potência aqui do 3, ela é sempre uma unidade a mais do que a potência aqui do x mais 3. Então, isso aqui representa, é uma função que representa uma série de potência que representa a função 1 sobre x na vizinhança do menos 3.
Ele pediu aqui o raio de convergência. Bom, o raio de convergência, o que acontece? Vamos ver o raio de convergência. O raio de convergência a gente tem que calcular o limite do módulo do AN mais 1 dividido pelo AN. Quando esse limite é menor do que 1, a gente tem o raio de convergência. Lembrando que a minha série lá deu quem? Deu menos x mais 3 elevado a n dividido por 3 elevado a n mais 1, com n começando do zero a mais infinito. Então essa aqui era a minha f de x que a gente obteve lá. Então esse pessoal aqui é o meu AN. Então voltando lá para o limite, vai ficar, colocando no lugar do n, n mais 1, vai ficar quem? X mais 3 elevado a n mais 1. Esse sinal de menos aqui, como está em módulo, não vai importar muito, porque o módulo de menos 1 é 1. Mas vamos deixar ele aqui, né? 3 elevado a n mais 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui o inverso da segunda vai ficar um 3 elevado a n mais 1, dividido por x mais 3 elevado a n. Então x mais 3 elevado a n vai cortar com x mais 3 elevado a n, ainda vai sobrar um x mais 3 no numerador. Então vai ficar um limite do módulo de x mais 3, porque o módulo de menos 1 é 1 positivo. O 3 elevado a n mais 1 vai cortar com 3 elevado a n mais 1 aqui, e ainda vai sobrar um 3 no denominador. Tá, então isso aqui precisa ser menor do que 1. Para isso aqui ser menor do que 1, se somente se o módulo de x mais 3 for menor do que 3. Então aqui a gente descobre que o meu raio de convergência vale 3. Ou seja, essa série está centrada no menos 3. Então ela vai daqui até aqui. Aí o que acontece? O 0 e o menos 6 vocês precisam testar separadamente. Como a questão não pede intervalo de convergência, mas se você quiser saber se o menos 6 entra ou se o 0 entra, a priori aqui é aberto, aberto, né? Aí para saber se é fechado, se há convergência, teria que substituir o 6 aqui e o 0, beleza? E fazer a análise do intervalo de convergência, né? Uma rápida análise aqui, se você coloca, por exemplo, o 0, teria que fazer a conta, né? Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me falam que depois eu faço. Mas aqui é só substituir o menos 6 aqui, ó, e depois substituir o 0 e ver se há convergência ou não, para termos um intervalo de convergência. Mas a questão pediu foi o raio de convergência. Então, o raio é 3. Ok? Então, se gostou, deixe um joinha aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.